Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal, quintas, 19 horas, no canal Manutenção em Ação, transmitido pelo YouTube e LinkedIn, sempre com um convidado muito especial. Estamos aqui na FEIMEC, uma parceria do Eu na Indústria Podcast com o Boteco 4.0. Estou aqui, como sempre, com o meu parceiro de vida e de negócios, Eymar. Boa noite, pessoal. E estamos aqui também com uma convidada, que é a Nayane, da empresa Tornos, que vai contar um pouco da história dela e da empresa. E a gente vai, como sempre, nós somos os alunos aqui, então a gente vai perguntar bastante, aprender bastante aqui hoje mais uma vez. Então, Nayane, obrigado pela presença, por disponibilizar seu tempo aqui. Seja bem-vinda, né? Obrigada Igor, obrigada Eymar, Eric também aqui com o time. A gente fica muito agradecido, primeiramente, eu fico muito lisonjeada e agradecido pelo convite, né, da gente poder estar nos encontrando aqui em mais uma edição da FEIMEC e poder falar de coisas boas, né? Ótimo. Nayane, assim, a primeira pergunta que a gente é de praxe nossa, como que você chegou até onde você está hoje? Assim, um pouco da sua história e a sua relação com a indústria, como é que foi, assim? Olha, eu confesso dizer que muitas pessoas me perguntam dessa, né, eu acho que é uma pergunta muito recorrente, pelo menos na minha carreira, né? Porque muitos paradigmas aí se quebraram, principalmente não querendo falar muito de parâmetros, mas é uma mulher dentro da indústria, né? E hoje, com muito privilégio, com muita honra, tem a oportunidade de também estar liderando equipes fantásticas, né? Tanto na América do Norte quanto no Brasil. Mas a minha história dentro da usinagem, ela não começou, digamos, porque trabalhei dentro de uma fábrica, né? Eu tive outras experiências de infância, talvez até de adolescência. Mas ela veio com a oportunidade de poder prestar serviço, inclusive para a empresa que eu trabalho hoje, né? Há 10 anos atrás, também dentro de uma feira, de forma aí de prestação mesmo de serviço, e até então comecei a conhecer muito mais, né, do que a indústria se refere e o quanto a gente tem possibilidades fantásticas de transformação dentro da vida das pessoas, né? Porque a gente fala muito em usinagem, em indústria, em maquinário, né? Em máquinas, mas na verdade máquinas não têm coração e na verdade a gente são pessoas fazendo maquinários ou oportunidades de equipamentos para outras pessoas também, né? Então eu ter esse caminho que eu percorri dentro da Tornos, com a oportunidade de entrar, então, de forma efetiva, 8 anos e meio eu estou na companhia, então 1 ano e meio depois dessa prestação de serviço, de forma efetiva dentro da companhia, então eu entrei dentro da forma administrativa, porque eu venho do background de business, de administração, de processos, de gerência já. Então entrei para fazer a parte administrativa e dar suporte de marketing, e hoje eu já mudei 6 vezes, quase 7ª dentro desse período. Então eu entendo que acredito muito e falo isso também para o time, a gente tem que honrar os processos para a gente poder viver o nosso propósito de vida. Tenho um privilégio enorme. Imagino que isso faz parte da minha missão. Acho que todos nós temos missão aqui nesse plano terreno, né? E eu penso que essas mudanças dentro da companhia, como dentro dos processos de vendas, processos gerenciais, fiz parte da chefia de finanças, também fiz parte do desenvolvimento de processos, desenvolvimento de mercado, inclusive o Brasil é um deles, né? A gente não tinha presença aqui no Brasil há alguns anos atrás, e hoje a gente vem de forma muito, muito feliz, com um time muito preparado para realmente servir a indústria. E é isso, essa é a minha trajetória aqui em forma resumida, né, do que aconteceu nesses últimos 8 anos, 10 anos, 8 anos e meio, 10 anos dentro da companhia e dentro desse mundo tão importante para a sociedade como um todo, né? Eu digo assim, a gente é muito acostumado a mostrar uma parte final para o cliente, mas eu acredito que a gente tem que abraçar toda a cadeia até chegar a essa parte, essa peça que foi transformada, né? Exato. Desde o material da matéria-prima, né, até a forma do processo, da usinagem como um todo, porque a partir do momento que a gente entende que aquela peça serve, às vezes até para salvar a vida de um ser humano, a gente começa a ter uma percepção um pouco mais diferenciada, né? Isso é muito importante do que fazemos, porque todo mundo tem esse potencial de impactar
né, a vida do outro como um todo. E isso é muito bacana, a gente poder saber olhar para trás que a gente fez parte desse processo de alguma forma, impulsionar uma empresa, né, de forma tecnológica tão diferenciada que realmente pode abrir muitos caminhos aí, né? E hoje você atua em qual área na empresa? Hoje eu tenho a direção geral da empresa, então sou responsável pela direção no América do Norte, né? E o time aqui de Brasil, então é América do Norte e Brasil, Tornos, nesses dois âmbitos dentro do... São dois, na verdade, temos o mesmo continente, mas em subdivisões diferentes, né? E deu pra perceber que você gosta de lá, pelo entusiasmo que você tem falado da empresa, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre olha, a gente conversou com algumas pessoas aqui, né, no podcast, que o conhecimento quando a pessoa tem, a forma que ela fala da empresa, dá pra se ver o tanto que ela vende a empresa e que é importante hoje em dia que isso aconteça, né? Porque não é só, às vezes, a relação de empregado e empregador, é você ter um propósito, igual você falou agora, de um produto que vai chegar em alguém que você sabe que o benefício que vai causar pra ela, né? O valor, de fato, né? Não, sem dúvidas, Imar. E assim, e falamos isso off antes, né? Sobre... E isso eu penso que é um diferencial, inclusive, que temos dentro do nosso time. Tivemos a oportunidade de ter aqui um convidado que veio da fábrica da Suíça, que passou aqui conosco essa semana. E isso que é um diferencial que a gente também escuta, porque a gente faz parte da história tecnológica, né? Então, assim, Tornos é o inventor do cabeçote móvel do tipo suíço. Então, as pessoas que estão dentro da nossa organização também conseguem entender e se aprofundar e mergulhar na história, entender as premissas, né, os primórdios de onde a gente vem para onde a gente está. Essa evolução tecnológica que começou, né, de uma forma fantástica com um gênio, Nicholas Juncker, que fez uma máquina para poder usinar micro-usinagem dentro da relojoaria, porque a Suíça é muito bem vista como os relógios suíços, né? Sim. Muito bem vista como muitas coisas, mas o relógio é um deles. Então, para fazer uma micro-usinagem, uma peça para servir dentro de um relógio. E hoje a gente sabe que através do nosso maquinário a gente serve para fazer um implante, né, fazer parte de operações às vezes mais complexas ou dentro de outros segmentos, dentro do nosso carro que a gente dirige, dentro do nosso telefone que a gente usa, dentro de várias outras cadeias, né, que a gente usa no nosso dia a dia. E isso é muito fantástico. Então, uma das culturas que a gente tenta acho que a gente traz de forma muito natural e esse processo acontece naturalmente, né? A gente tem pessoas aqui, né, do time que falam, eu não sei qual é o processo que vocês fazem, mas tem alguma coisa que acontece, porque todo mundo mergulha nesse sentimento, que eu penso também que faz parte da cultura, da jornada, né? Da gente poder ajudar o outro e o time entender que ninguém faz nada sozinho, porque na verdade não fazemos nada sozinho nessa jornada aí de vida. E a Tornos não é diferente. Então, talvez por isso fala muito... Quando eu fui para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas que me falavam era you're too passionate, né? You're too passionate. Falei... por muito tempo, e não sabia se era bom ou era ruim, né? Muito too passionate. E aí, depois, com o tempo, você entende que as raízes... aqui do Brasil, elas não se perdem, né? Porque quer queira ou não, eu sou brasileira de coração e de alma e nasci aqui, me criei aqui, né? Então isso já está dentro do DNA. Mas aí tem a oportunidade de viver com outras culturas também, né? É importante, talvez traduza aí, Emar, o que você trouxe sobre o porquê fala com tanta assertividade aí. Mas aproveitando, fala um pouco da Tornos, assim, enfim, fica à vontade para... Imagina que tem várias pessoas que não conhecem a empresa. Então, o que é a empresa, o que ela faz, tudo, porque aí a gente conecta as histórias. A Tornos nasceu num vale que chama Jura, em Moutier, na Suíça, né? A gente é o inventor aí, o pioneiro do cabeçote móvel do tipo suíço, que aqui na indústria a gente conhece como tipo suíço, né? Então a Tornos fez essa invenção. 1880, então a gente está falando há muito tempo atrás. E hoje ela serve um mercado muito diversificado,
né, de tornearia para passagem de 4 a 42 milímetros de passagem de diâmetro, né? Então a gente usina muitos materiais, muitos maquinários, né, de diferentes segmentos aí dentro da área médica, dentro da área odontológica, dentro da área hidráulica, dentro da área automotiva, né, dentro da área eletrônica, aerospace, né? Então a gente atende tudo que é metalworking, né, ou metal mecânica que necessita de usinagem, né? A Tornos é o expertise, desde a aplicação menos complexa até a mais complexa. Geralmente, para falar a verdade, geralmente nos procuram quando é o mais desafiador, assim. Eu imaginava, talvez aquela usinagem mais fina, vamos dizer assim, né, mais complicada, vamos dizer, de fazer, né, mais refinada. Também, mas hoje a gente, na nossa... Você tá correto, Eymar, mas assim, hoje a gente consegue atender desde a menos complexas, talvez com a nossa produto de entrada, né? Tá. Como até as mais complexas. Hoje a gente diz que a gente é um one-stop shop, né? Porque a gente atende desde o monofuso, das máquinas menos complexas de 5 eixos mais 2 lineares, até as mais complexas, que é um multifuso, que inclusive é um lançamento na edição da FEMEC desse ano, que é um multifuso com 6 eixos, com passagem 16 milímetros para barra, né? Que está aqui hoje na feira, inclusive, teve uma boa receptividade, para também poder trazer esse avanço tecnológico para a empresa. Então hoje a gente vai desde a entrada até o mais avançado para poder dar esse suporte dentro da usinagem para os nossos clientes de nível mundial, que são diversos, né? E às vezes são nomes conhecidos, mas a gente atende desde a empresa de família, desde a empresa menor até a multinacional, que pra gente todos os clientes são únicos, né? Você pode citar alguns exemplos pra gente? Porque às vezes a nossa audiência, eles não conseguem fazer uma correlação, né, de pequeno, médio e grande. Então, se você falando o segmento e falando nas empresas, talvez eles consigam se associar e verificar que, cara, eu sei a Tornos agora que ela consegue, talvez, suprir uma necessidade que eu tenho, entendeu? Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, temos muitos clientes que passaram aqui essa semana na nosso stand, que inclusive vão estar aqui no mesmo pavilhão, acredito que é hospitalar, não, talvez aqui é hospitalar. Isso. Daqui 2 semanas. Isso. Então muitos dos clientes que vão estar expostos lá são os nossos clientes, que fazem, às vezes, implante. Temos uma máquina recém-instalada no Brasil, que veio a primeira vez na América Latina, que é uma máquina que você sai de 9 operações para uma, né, para fazer o intramedular o implante do fêmur, né? Então é uma diferença significativa, né? E esse avanço que pode dar na empresa como um todo, mas na sociedade, porque daí a gente consegue ajudar de alguma forma a produzir mais esses ferramentas, né? Então muitos desses clientes da Hospitalar são os nossos clientes, alguns já usam Tornos há muitos anos e alguns vêm recente justamente para dar esse suporte na produção dentro da área médica. Mas se eu citar nomes, por exemplo, eu vou falar um nome que é muito famoso assim, a nível de mundial. Acho que principalmente para os amantes do relógio, né? Falamos do relógio anteriormente, sobre onde tudo começou, né? A Rolex, que é uma marca muito famosa aí de relógio, a maioria da produção que é feito, seja do dial ou das partes onde vai o movimento ou até da pulseira do relógio, é feita dentro de uma maquinário Tornos. Então, só para você falou, né, Eymar, para dar esse reflexo, é mais ou menos o que produzimos, né? Que podemos dar extrema qualidade, né? Exato. Porque na verdade é precisão com qualidade. Geralmente essa é a associação que a gente é bem visto e geralmente dimensões menores, pelo que eu estou entendendo, né? Entre 4 a 42. Então tem umas que, inclusive, por exemplo, você fala de um implante... 4 e 42 de diâmetro. De diâmetro, isso. Se você fala de implante para fêmur,
né? Então já é um pouco maior. Essa máquina que instalamos é 36. Então para ter daqui a gente precisa realmente olhar com um microscópio como acontece, né? Desde uma parte que você tem mais exposição. Que legal. No ano passado eu tive a oportunidade de ir à Alemanha e visitei a fábrica da Phoenix Contact. Ok. Da Phoenix. Sim. E eles produzem os próprios parafusos também de cobre, tudo para várias placas. Imagino que talvez tenha aplicação de vocês lá também. Possa ter, até vou questionar para um dos colegas da Europa que talvez tenha mais conhecimento dessas indústrias de lá também, mas provavelmente, até porque estamos muito próximos, né? E fica aqui já o convite, o Emar tinha falado que vocês estavam na Alemanha recente, então fica aqui o convite para visitar a nossa fábrica. E na verdade tem um outro ponto também, você está em Chicago, né? Sim. Existe uma possibilidade desse ano da gente ir para Chicago. É a MTS. A MTS, vocês vêm? Na verdade é um programa que a gente, é um programa de tecnologia, né? Para a indústria, acho que é agro, não é? Eu acho. Para agroindústria lá. E a gente, porque nós temos um software de gestão de manutenção também. Então, existe uma possibilidade de ir para lá. Então, vou fazer contato para poder visitar vocês lá. Serão super bem-vindos. Venham no nosso showroom. Inclusive, nossa matriz, né, da Tornos na América do Norte, ela fica em Chicago, 10 minutos do aeroporto internacional de Chicago. Então, será um prazer receber. Você vem também, Igor? Muito provavelmente vai ser só o Emar. O Emar que está na internacionalização. Okay. Então ele está puxando. Será muito bem-vindo. A gente sempre reveza, né? Porque... Mas aqui, aproveitando, assim, eu tô encantado com o seu conhecimento técnico. Porque nós sabemos que, assim, primeiro que na área de engenharia não tem muitas mulheres, né? E, assim, eu entendo, né, que nesse caso, vou falar a minha situação. Eu fiz curso técnico e eu fiz engenharia depois. No curso técnico foram 9 mulheres, numa turma de 41 pessoas. Eu acredito que dessas 9 mulheres, talvez umas 5 seguiram a área de engenharia, 6 no máximo. E na turma de engenharia foram 3 mulheres. E dessas 3 mulheres, 2 foram até o final e uma não... optou em não... Já tinha uma outra graduação, optou não continuar em engenharia. E você é uma pessoa que não veio da área de engenharia, igual você falou, você está na empresa há 10 anos, e você tem um conhecimento técnico muito grande com relação a essa questão da engenharia, né? Como que você adquiriu todo esse conhecimento, né? Foi tipo, talvez você falou que passou por 6 setores, né, se eu não me engano, dentro da empresa, até chegar onde você chegou hoje. Sim. Então, foi essa questão dos setores que você entrou lá, foi uma questão sua de... eu quero entender do meu produto, eu quero entender dos meus processos. Me conta um pouco dessa parte sua, por favor. É muito curioso até você trazer sobre isso, porque são assuntos que me tocam, inclusive, pessoalmente, né? Porque, assim, desde que a gente veio... Eu vou te responder em dois segmentos, se você me permite. De vontade. O primeiro, eu entendo que, como fabricante de máquinas, é uma coisa que eu tenho comigo muito, muito forte. E meu time, graças a Deus, pega essa visão e abraça com muita vontade. E a gente fez uns projetos aqui no Brasil do Senai, né? Eu venho do Sistema S, né? Eu não venho da indústria, mas eu venho do comercial, do business como um todo. E o Senai sempre eu tive um apreço muito grande, porque penso que o trabalho aqui, a gente às vezes não dá... Talvez quando a gente está aqui e a gente está fora, a gente consegue fazer esse balanceio. Por exemplo, os Estados Unidos não tem um sistema de educação técnica como a gente tem referência aqui no Senai. A maioria dos nossos clientes hoje dizem que de alguma forma tiveram alguma educação que veio do Senai, principalmente dentro do nosso setor industrial, né? E isso é muito bacana, que quando eu, pela propriedade de às vezes estar lá também nos Estados Unidos, eu vejo que é muito mixado, né? É um mix. Você não, eu fui nessa instituição específica para ter esse conhecimento técnico, né? E aqui então, acaba sendo uma referência. Então, quando a gente retornou para cá, um dos propósitos dentro do meu planejamento de negócios que a gente fez do conselho dentro do grupo da Tornos era poder estar mais perto das indústrias, e a gente sabe que Senai era referência aqui, então para a gente fazer cursos e trazer o nosso maquinário, né? Não só para os jovens terem essa oportunidade de aprender uma operação secundária, né, uma convencional, mas realmente ter maquinários de ponta, como a Tornos, dentro do Senai.
Então a gente tem hoje uma máquina da Tornos dentro do Senai, Roberto Simozan no Brás, aqui no São Paulo, e a gente fez um laboratório junto com a parceria com o Senai no Paraná, em Curitiba, o SIC. A gente tem uma maquinário lá também, o Swiss Nano, junto com uma sala de aula em parceria com a SolidCam, que é o CAD Cam, Post-Processor, para poder ensinar desde os primórdios como fazer uma programação, aí ele ir no laboratório fazer a prática, né? E poder levar isso e aplicar dentro da indústria. Então, um dos feedbacks que eu recebi é se eu poderia abraçar uma causa de fazer parte de classes onde era para desenvolvimento de meninas, de mulheres, né? De jovens, de novas pessoas, de mixar com essa necessidade de usinagem que a gente já está com mais necessidade de mão de obra, né, dentro da indústria, mas também de trazer mais as mulheres para esse área que você falou, né, técnico de engenharia. Então, para mim, é uma coisa muito próxima, eu digo até de pessoal, de coração, de visão, de liderança, que é um dos meus pilares, de inclusão, de diversidade, porque a gente precisa disso, né? A gente é complemento de gêneros. Eu sempre digo isso, o time sabe e pega isso forte, que ninguém faz nada sozinho. Então, um dos nossos pilares aqui, hoje na Tornos, no Brasil, a gente é 40-60. Então, é muito mais, a gente tem gente dentro da parte técnica que é mulher, né? A gente tem dentro do operacional também, como homens. Então, a gente tem essa visão de complementar. Isso é do primeiro ponto que você falou, porque você me chamou a atenção que você falou, que já é um ponto, já escutei muitos, né, que você acaba não continuando, porque às vezes uns feedbacks de alguns processos que a gente recebeu aqui de currículo é porque elas faziam engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, e às vezes quando elas estavam na reta final e para poder ir para o mercado de trabalho, elas não eram aceitas, porque elas eram mulheres. Então eu acho que se as empresas conseguem ter essa visão de complementação, porque somos, né, somos humanos e um complementa o outro, eu acho que a gente tem muito mais potencial aí de reforço de reforço dentro da indústria mesmo, né? Que a gente precisa. Claro. Então, uma mão lava a outra. E aí, complementando o que você me perguntou, como que isso aconteceu, esse conhecimento técnico, eu penso que a gente tem que sempre ser curioso, e eu acredito muito no simples bem feito e também no quem quer mais, vai mais. Né? Então, se você tiver que fazer o que você é dado a fazer, e fazer muito bem feito, já é um bom progresso. Agora, se você sempre buscar e tiver essa fome, né, de conhecimento, você talvez vai ter algumas oportunidades diferentes, algumas portas que se abrem diferente. E eu nunca me rotulei a isso. Então, quando eu entrei na empresa, eu estudei bastante, até hoje, né? Inclusive, aprendo com as pessoas. Eu aprendo com o meu time. É o meu time que faz acontecer, é meu time que está fazendo essa super feira aqui. Eu digo, acredito muito nisso. Eu sirvo a eles, não eles me servem. Então, eu acredito que, a partir disso, essa troca, esse conhecimento, ele acontece. Então, eu sempre fui buscando além, mas não porque visualizei até onde estou hoje. Ok, talvez em desejos, em ambições, porque penso que todo mundo tem os seus sonhos, né? E sonhar é um processo natural e a gente precisa disso. Mas eu acredito que esse galgar, esse querer a mais, esse fazer mais sem pensar no consequência, sabe? Porque a gente às vezes vive hoje, acho que as gerações também cada vez mais, essa ânsia, né? O que eu vou ganhar fazendo isso? Exato. Ou, por exemplo, eu quero estar na casa 10, eu falo frequente sobre isso, eu quero estar na casa 10, mas eu quero skipping. Você não tem skipping, né? A gente não vai para a faculdade e pega um diploma sem fazer o curso, né? Ou não estar presente. Então, eu penso que esse processo é muito importante e a gente ter essa curiosidade, independente do que a gente faz. Acho que é o diferencial, é importante isso. Ninguém sabe tudo. Eu sempre digo que eu espero um dia que, se eu tiver que não estar mais nessa vida,
que eu não esteja e que eu vá quando é à noite, porque daí eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa durante o dia, né? Eu acho que é importante isso, porque a gente sempre aprende alguma coisa. A gente está em tanta constância de mudança todos os dias que não é fácil e a gente não consegue dizer que a gente sabe tudo. E mesmo que alguém dizer que sabe tudo, para mim tem é uma incógnita, né? É uma question mark, como diz, porque a gente tá aqui e eu tô aprendendo com vocês, né? Então é uma troca. Eu acho que a gente tem que... Essa constância é muito importante. A gente não se estagnar. A gente aprender, a gente escutar, a gente querer ter esse fome de conhecimento. Acho que isso faz a diferença. Acredito muito nisso. Quem quer mais, faz mais. Tem uma pergunta que, assim, tá muito relacionada a isso. Eu vou puxar o gancho por causa disso. E que muita gente nos pergunta, assim, a nossa área é mais manutenção, então, principalmente o pessoal da manutenção pergunta, cara, como é que eu faço para crescer profissionalmente, como é que eu faço para ir subindo os degraus, enfim. E eu acredito que o seu crescimento foi muito rápido também, assim, não é tão comum, pouco menos de 10 anos você já... Verdade. Então, o que você, se fosse... Não responda para mim, mas responda para as pessoas, assim. Para quem está começando hoje, por exemplo, ou quem já está há algum tempo estagnado e falando, não sei mais o que fazer, sabe? Enfim, dividir um pouco da sua experiência, porque eu acho que na sua experiência muitas pessoas podem aprender. Sim, não, com certeza. Eu penso que o tempo, o tempo ele é relativo, né? Porque eu penso assim, eu não procurei e sou muito privilegiada com todas as oportunidades, mas eu não procurei e não acelerei o processo de dizer eu quero que elas aconteceram num caminho natural, porque eu sempre busquei fazer mais. Então, sempre tem alguém te olhando. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei na empresa, eu escrevi 2 livros. Aliás, eu escrevi o primeiro, né? Porque eu quis redesenhar o processo para fazer ficar mais fácil para mim naquele dia a dia, né? E sem falar nada, eu quis fazer isso, depois mostrei para a empresa, né, o que eu tinha feito, que talvez poderia auxiliar. Acabei de vir da Ásia mês passado e recebi um feedback de uma colega da Ásia que trabalha com um colega diretor lá que disse, você, a Nayane, só para te dizer que eu uso esse livro que foi escrito há muitos anos atrás. Eu não tinha nem ideia, mas eu não fiz esperando. Eu fiz para mim. É um livro da empresa. Porque eu estava dentro de uma área de processo e às vezes os processos eles mudavam e a gente usa um sistema de ERP, né, o SAP. Então eram dentro dos processos do meu trabalho naquele dia a dia. Então eu escrevi para fazer mais fácil para mim. E realmente ficou um livro de 300 páginas. E eu encardenei. Eu lembro que eu fui numa... nos Estados Unidos tem office supplies, ou talvez não o Home Depot, mas eu fui num office supplies, se eu não me engano, e eu pedi para encardenar e eu fiquei com uma cópia e eu mandei uma cópia para a matriz. Mas era no intuito de eu poder utilizar e se servisse para alguém em algum lugar. Distribuir o conhecimento. Ótimo. Depois eles fizeram cópia para todos os lugares no mundo e hoje, inclusive, soube mês passado. Estava na Ásia, a gente teve uma inauguração da fábrica de Taichung e eu recebi um feedback antes do nosso escritório em Shanghai que alguém estava utilizando. Isso é muito bacana. Então, assim, o feedback, Igor, fica... Sabe, quando você faz as coisas sem essa ânsia de esperar o que vem depois. Porque a gente tem que honrar... Aí a gente fala lá do começo. Só de interromper, o Igor fala muito isso. O Igor fala muito assim, cara, não questiona o tempo das coisas. Faz as coisas que, se você deseja, se está fazendo o caminho certo, cara, essas coisas vão acontecer de certa forma. Porque às vezes aceitar o processo, né? Exatamente. Quanto mais você tenta, às vezes, pular as etapas do processo, às vezes parece que fica mais moroso e mais demorado que as coisas acontecem. E a gente fica com uma ânsia. Uma ânsia de que às vezes nem aconteceu. Sabe? Esse sofrer por antecipação. Eu querer estar lá, mas eu não passar pelo processo natural, né? Da coisa ali. Então, todas as oportunidades que chegaram é porque eu estava... Se preparando para ela. Talvez não, mas eu estava fazendo de... Exato. Porque no meu ponto de vista era bom
para mim, eu estava aprendendo, eu tinha feito uma matrícula e foi muito interessante, porque quando me convidaram para assumir a chefia de finança, o meu background não é accounting, né? Só que eu dava muito suporte para a controladoria já no meu cargo. Então, como eu dava muito suporte para a controladoria, e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, e talvez porque honrar hoje as oportunidades que a vida nos deu, né, ou nesse caso, trouxe também algumas oportunidades diferentes, que na época, quando eu comecei, eu vim de escola pública, né? Eu trabalhava 2 trabalhos de estágio para poder pagar na época, como chamava, onde fazer a preparação do intensivo. Mas como faz aquele... Pré-vestibular. Como faz aquele curso que você... intensivo, fazia um intensivo para preparar para o vestibular. A gente chama de cursinho. Mas na minha época, isso era em Blumenau, já estava em Blumenau. Eu sou natural de Brusque, morei muito tempo em Blumenau e depois morei em Balneário Camboriú, e de Balneário Camboriú eu fui para fora, para Chicago. Então eu trabalhava em 2 trabalhos para poder pagar o intensivo, porque eu vinha de escola pública, para poder pagar o intensivo. Então, quando eu tive essa oportunidade de poder estudar, para mim era luxo, né? Era assim, um céu. Então, eu estava fazendo uma preparação para fazer uma especialização que eu fiz de liderança financeira. Inclusive, eu fiz um curso online, era CM, né? Na Harvard, inclusive. E aí eu já estava fazendo esse começo desse curso, e aí eu fui chamada para assumir a finança. Então, assim, podia ter outras pessoas que estavam ali com licença, né? Porque aqui também quando você tem que fazer o licença do contadoria, né? Lá também tem o CPA. Então, era uma forma de olhar os negócios com outros olhos, aprender com quem pode me ensinar e buscar ainda mais conhecimento fora, onde você não fica engessado ou embaseado aquilo. Então, aí vai lá do princípio que a gente falou, do fazer a mais. E as coisas aconteceram, porque sempre tem alguém olhando. Então, assim, Igor, se eu peço para você fazer 2 e você me entrega 4, e eu, como uma gestora, uma líder, eu vou falar, eu pedi 2, o Igor já me deu 4, ok. Amanhã eu te peço 4, você me dá 6. O Igor ele tá indo já mais. E você faz isso porque você fez, porque você deu, olha, tirei um tempo a mais aqui, você pediu isso, eu já te dei aquilo, pensa com carinho, né? Tenho essas ideias aqui. Você vai entendendo que as pessoas, elas não se limitam. Então, hoje em dia é diferente quando se fala, olha, eu venho do trabalho de 8 às 6, de 8 às 5, eu venho, faço o meu, né? O que é muito importante. Mas quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa a mais, buscar um conhecimento a mais, trazer alguma coisa a mais, adicionar num projeto, dar uma ideia para um colega, né? Pensar fora da caixa. Às vezes é importante isso, porque é uma troca, né? E eu acho que isso agrega muito. Eu não sei se eu respondi o seu... É legal que também, assim, tem um autor que eu gosto muito, que é o Napoleon Hill, e ele tem um best-seller que é o Think and Grow Rich. E ele fala de 13 princípios que ele utiliza para o sucesso e tal. Eu acho que são 13, enfim. Mas um deles, e aí teve uma entrevista que falou assim, eu entendo, sua metodologia são 13 e tal, mas escolhe um aí, qual que você escolheria? E ele falou, assim, eu acho que o princípio é ande 1 quilômetro a mais. Tipo, faça um pouco a mais sem esperar algo em troca. Então, dos 13, ele falou assim, é difícil escolher, mas tá bom, já que é para escolher um, vou escolher esse. Então, a primeira coisa que você falou, eu falei, nossa, Napoleão Hill. Por quê? Mas se você prestar atenção, né, parar para analisar, né, as pessoas que geralmente não é questão de... Às vezes eu também vejo que às vezes é questão de oportunidade, o que a gente infelizmente vive num mundo onde que nem sempre as oportunidades nelas vêm. Mas quando você tem essa oportunidade, que você saiba cultivá-la, né, e não deixar passar batido.
Porque às vezes essa oportunidade que você tem de fazer a mais, que é um desses princípios da Napoleon, podia ser a oportunidade de alguém que não deixaria passar. Assim né? como você teve a oportunidade, não estava totalmente preparada, mas agarrou ela, né? Isso a gente fala sempre também. Cara, a gente não tem que estar 100% preparado. Ainda mais nós que atuamos como startup, nem sempre o produto está 100% pronto. Sim. Mas ele vai ficando sempre... Ainda mais que um software é um organismo vivo em constante transformação. Sim. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente agarra ela e vamos ver o que faz depois. A gente vai melhorando, assumimos compromisso e vamos entregar. Mas é muito isso assim também. Quase 100% das vezes a gente não está totalmente preparado. Não. Mas também está aberto a aprender com as pessoas que estão ao teu redor. Porque para mim eu dou muito valor. Eu acho que, de novo, né, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, tem esse baseamento, trabalhar com um time que também consegue abraçar essa visão, né, poder fazer juntos, porque eu posso dar uma direção, eu posso ajudar da melhor forma possível. Eu sempre digo que, falei antes, né, que a gente tem que servir a eles e não eles servir a gente. Né? É o contrário. E a gente, às vezes, nesse pensamento anacrônico, antigamente era assim, quando o Peter Drucker, o mestre da administração, sempre falava que quando a gente fez esses processos organizacionais, a gente sempre achava que tem essa diferença do líder pro chefe. Não é você só dar os comandos, né? É você também entender as dores, né? Essa escuta também é muito importante. Mas você tá ao redor de pessoas que você também consegue aprender, que você consegue, porque De fato, é uma troca. Exato. Né? Junta, sei tudo, faça assim. Não, porque se eu soubesse tudo e faça assim, você não precisa de um time. Né? O time que sabe, que faz as coisas, você tem que expert, você tem que confiar neles para eles fazerem um bom resultado, né? Então eu acredito que é uma troca de conhecimento que ela está em constante atualização. A gente nunca sabe tudo, né? Quantas pessoas tem na Tornos hoje, uma ideia, e quantas pessoas hoje estão sobre a sua gestão? A Tornos, a gente fez uma fusão em dezembro. A Tornos é uma companhia de capital aberto, né, na Bolsa de Valores de Zurique, na Suíça. E em dezembro a gente finalizou uma fusão junto com o grupo Starag, que também é de maquinário muito bem consolidado, suíço. Né, o nosso acionista majoritário era já o dono da Starag, também da Tornos. A gente fez uma fusão por desejo dele, porque a gente tinha 2 bolsas de valores e a gente fez de 2 holdings, uma holding hoje, né? Então, a gente, operacional são separados, de 650 funcionários a gente passou a ter mais de 2.000 a âmbito mundial. Dentro da minha gestão a gente tem um pouco mais, até o final do ano agora, com o time aqui no Brasil crescendo, a gente vai ter mais de 50 dentro do seu time. Exato, do meu gestão. Mas assim, para uma empresa de capital aberto, eu acho que é um número de pessoas até pequeno, eu acho, assim, por tudo que vocês fazem, Sim. entendeu? É um time enxuto, né? Sim. Por ser um time enxuto para uma operação que é internacional e está presente em vários continentes, né? Exatamente. Na verdade, a Tornos, é que mudou muitos processos também, né? E junto com a evolução tecnológica. Mas você é correto. A gente, antigamente, quando a Tornos se constituiu ali, já entrando para esse capital aberto, a gente, no Moutier, a cidade de Moutier, na Suíça, tem 5.000 habitantes. Praticamente 90% da cidade trabalhava na Tornos. Então, com todos esses processos, e também a tecnologia, né? Porque isso tem a ver com também a evolução da tecnologia. Onde antes os nossos maquinários eram CAM, a gente vem do CAM Machine, manual, né? Desde a necessidade de fazer o layout. Antes o engenheiro tinha que fazer o layout da máquina para poder começar a operar. Hoje eu digo que é problema luxo porque temos o CNC, que é comando computadorizado, né? Principalmente para essa nova geração, então é muito mais fácil, né? Muito mais prático, né? Então esse avanço acho que deu também no quadro da empresa que ficou de forma mais consolidada a nível de mundo. Hoje a gente está presente em mais de 80 países, a gente tem muitas subsidiárias tanto na Ásia quanto na Europa e na América do Norte, agora que
no Brasil também subsidiárias, né, divisões diretas, né, que atendemos a indústria de forma direta, e também temos distribuição, muita distribuição, mais de 100 a âmbito mundial. A fábrica é só na Suíça ou tem fábricas em outros lugares também? A nossa fábrica, a gente tem produtos que fazemos na fábrica de Moutier ainda, né? Desde a primeira, porque é interessantíssimo. Eu vou pedir para mandar um livro da história para vocês, porque o chão, inclusive, é a nossa fábrica onde a gente manufatura os próprios fusos que vão na máquina, até as próprias bucha de guia, né? Que vão dentro dos maquinários. Então, muitos dos componentes eles são fabricados na fábrica mesmo, onde era 1880. Então, o chão... mesma fábrica, só foram evoluindo. Restauradas, sim, mas assim, o original é realmente Pelo menos o terreno, né? Pelo menos o terreno mesmo. Não, a gente tem prédios novos, sim. Mas assim, a gente ainda, onde foi realmente desenvolvendo o primeiro torno, a gente fez um restaurante. Então restaurou o chão, é muito legal, porque você vê aqueles taquinhos assim, né, de mais de 100 anos, foram todos restaurados. E a gente fez uma incubadora lá onde a gente faz treinamento também. E a gente tem um museu. Então é muito bacana você conseguir ver a evolução industrial a partir daquele museu. Você viaja, assim, Realmente, quem é dentro da indústria e da usinagem, você passa lá muito tempo e acaba te fazendo um travel time, né? Como se diz. Então, o seu pergunta, Emard, que você falou agora no final, qual era o seu fechamento? Na verdade, eu perguntei da operação, né, da fábrica, se era só lá se era só na Suíça. Isso, não, então respondendo, a gente tem o nosso planta principal no Moutier ainda, né? E a gente tem uma planta na Polônia, a gente tem planta em Xi'an, na China, e a gente tem uma planta em Taichung, em Taiwan, que inclusive acabei de voltar de lá. A gente fez uma inauguração dessa planta, onde a gente triplicou a capacidade produtiva de máquinas. Então a gente vai fazer produtos específicos lá, a gente já faz, né, que é muito bem consolidado no mercado, mas para ter essa oportunidade de aumento de produção. Isso em relação, desculpa, tem relação com chips? É uma das coisas que eu ia falar, é isso. Tem relação com? Microchip, que Taiwan hoje é uma das maior fornecedora de... Na verdade, a gente já estava em Taiwan faz mais de 10 anos, né? Então, a gente fez uma expansão. Então, não necessariamente, mas porque a gente já vem se consolidando, principalmente para o mercado sul-asiático, muito forte. A Índia vem chegado muito forte, então, assim, não é muito distante geograficamente falando. A gente já estava lá se consolidando e essa necessidade de aumento de capacidade produtiva era uma necessidade que já estava acontecendo, né? Então, não necessariamente tem relação a isso, né? É só realmente para a gente poder atender melhor o mercado, que a gente necessitava expandir essa capacidade produtiva. Mas por que Polônia? A Polônia porque a gente tem na verdade, a Polônia, a gente não tem a mesma capacidade produtiva como a gente tem em Xi'an, Taiwan e a principal que é na Suíça. A Polônia é o nosso polo de produção para remanufatura de máquinas. Por exemplo, a Tornos é muito bem conhecida com um produto que chama Deco. Ficou muito famoso nos anos de 90, que é de 9 a 8 eixos. Então, realmente, maquinários premiums, de fazer partes muito complexas. Hoje, a gente tem mais de 6 mil máquinas instaladas a mundo. E a gente tem máquinas que, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu tenho propriedade de falar, a gente tem um projeto agora, um programa que a gente fez com essa empresa, com esse planta do Polônia, onde faz a remanufatura dessa máquina. O que acontece? Você tem esse maquinário há 20 anos. E esse maquinário roda como fosse novo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir em empresas que você nunca diz que o maquinário tem 20, 25, tem empresas trabalhando com essa máquina de 30 anos. Então, como esse conhecimento já existe dentro da fábrica e o cliente já é fiel a esse produto e gosta do que faz e já tem esse know-how, a Tornos desenvolveu um programa de remanufatura para pegar essa máquina, zerar ela, né? A gente tira tudo, só sobra a carcaça. E o resto, zero, manda de novo para o cliente, novinha. Então, ele ainda consegue ter exatamente o mesmo maquinário que ele comprou nos anos 90. Então, a estratégia da planta da Polônia é para isso, para remanufatura de 2 produtos. O que a gente chama de Deco Tem Plus e SAS
16, que é o multifuso CAM, que hoje a gente faz ser mais automático para aquele cliente que já tinha esse maquinário e também para os clientes que eram deco users, que a gente diz. Entendi. Tem uma coisa que você falou, não queria deixar de perguntar antes da gente finalizar, que é o produto que vocês falaram que estão lançando aqui, que está sendo muito bem aceito, enfim. Fala um pouco mais dele, né? É o momento. Sim. Então, a gente, na verdade, está trazendo para o Brasil um multifuso. Né? Então, na verdade, é como se fosse a capacidade produtiva de 6 monofusos que a gente tem. Então, a gente quis trazer essa evolução para dizer que a gente atende desde do produto de entrada, né, do cabeçote móvel tipo suíço de entrada, até um multifuso, onde o cliente tem essa possibilidade de poder já enxergar essa capacidade produtiva, esse aumento da capacidade produtiva, que no monofuso às vezes você faz uma peça por 3 minutos, no multifuso você faz por 20 segundos, né? Então, aí você tem o cálculo do ROI, né, dessa oportunidade de aumento produtivo e ao mesmo tempo capital, né? Porque a ideia é ajudar as empresas a realmente crescerem. A estratégia de trazer esse maquinário para Brasil, porque temos multifusos antigos, né? Que ainda rodam, inclusive tive a oportunidade de conhecer um cliente aqui que tem um dos nossos CAMS machines de 1970, que é fantástico, eu prometi que eu tenho que ir lá, então eu vou lá. Mas a estratégia de trazer um multifuso era para poder também trazer essa visão para o mercado brasileiro. Então, a gente foi me questionada muito essa semana, mas Tornos realmente vem com investimento. Não, a gente é sério e está honrando o que a gente fez, esse compromisso, quando a gente veio se estabelecer de forma direta no Brasil. Então, a estratégia era poder mostrar essa evolução tecnológica, desde uma multi até desde uma mono até uma multi, né, e poder trazer para mais perto e trazer essa visão de forma mais acolhedora dentro da indústria. A gente teve muitos bons feedbacks, assim, empresas que estão com volume enorme e em vez de comprar 10, pode comprar uma. Hoje a gente sabe também que espaçamento é um questionamento, né, de espaço físico, né, de mão de obra. Então, se você coloca 2 multifuso, você precisa de um operador, às vezes você consegue botar um operador para 3 multifusos, o que te usaria 3 operadores se você fizesse a mesma compra de 6 a 9 até 10 monofusos. Então, é para trazer essa percepção e essa visão também para a indústria brasileira, que eles também podem. Aqui, na verdade, não tem nada que a gente não possa fazer no Brasil. Claro, O que a gente não pode fazer aqui no Brasil? Eu sempre digo para o time, o que a gente não pode fazer? Não só aqui, mas também fora, mas aqui, principalmente no Brasil. A gente tem umas peculiaridades dentro, acho que está no DNA brasileiro, né? A gente sempre dá um jeito, né? Sempre. Tem que dar, não tem? Sempre. Então, eu acho que aqui não foge desse visão também. Então, de fazer ele enxergar de outras formas. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que a gente não contou em nenhum podcast. A gente chegou aqui para o primeiro podcast, montamos tudo, trouxemos tudo de BH, montamos tudo. E assim, a gente achou que não ia dar para montar a tempo do primeiro podcast. E quando foi assim, sei lá, 10 minutos antes de começar, estava tudo montado. Quando a gente foi ver a mesa de som, queimou a fonte da mesa de som. E é extremamente específica o plug. Só que a gente está em São Paulo também, né? Então se vira nos 30 tal, e nos viramos nos 30 mesmo, porque foram cerca de 30 minutos outra fonte estava aqui. Então assim, fora outras coisas que aconteceram durante essa nossa viagem aqui. Mas a gente tem muito isso. E uma outra coisa interessante é que nessa viagem para a Alemanha, o ano passado, foram 10 startups juntos. E assim, esse coletivo, muitas coisas mágicas acontecem, né? Enfim. E o Cláudio, que é o mentor do Big, que é também o host do Boteco 4.0, que está em parceria com a gente, ele sempre fala da síndrome do vira-lata do brasileiro. Só que a gente, né, durante essa viagem, falou assim, mas, cara, qual que é o problema de ser vira-lata, né? Porque o vira-lata se vira muito bem. Então, assim, não é que nós somos menores, não, é aquele cachorro que fica na rua sem ninguém cuidar, às vezes passa dias sem comer e tal, e se vira bem, não tem doença, não tem nada, não tem frescura e tal. Então, acho que é uma boa comparação, né, para falar com a gente. E a gente
Inclusive na Alemanha a gente viu várias oportunidades que a gente pode... O brasileiro tem características diferentes dos alemães que se complementam e que a gente pode fazer muitas coisas juntas, né? Aí vai aquela questão que a gente falou antes de complementos, né? A gente falou sobre complementos também, mas eu acho que complementos de cultura também é muito importante. Exato. Porque são formas diferentes de pensar. Exato. Se a gente souber agir, né? agregar esse valor, porque é uma soma, né? É. Então eu sou suspeita a dizer, talvez porque eu sou brasileira americana, então diz que tem umas oportunidades de ver as coisas diferentes, mas toda vez que eu venho para o Brasil, eu acho que a gente tem eu penso que está no NDA, a gente já nasce com esse espírito de né, você tem que fazer. E se você não fizer, vai ter alguém que vai fazer por você, né? E, enfim, então acho que é importante esse pensamento, o quanto a gente tem oportunidades quando elas chegam, mas para a gente poder usar esses diferenciais que a gente encontra muito aqui no Brasil, né? Eu digo, o time também aqui abraça, tem essa visão, você tem que pegar junto, pega junto, você tem que limpar, limpamos, você tem que comer a mesa, também comemos, não tem tempo ruim, não tem que ter. Né? Então acho que isso é muito peculiar de Brasil. Acho que mesmo nesse vira-lata aí, vira-lata também também tem um coração batendo no vira-lata. Inclusive ele consegue fazer peculiaridades muito mais, às vezes, avançadas do que um pedigree, né? Exato. Então não Esse é por questão de distinguir estereotipos aqui, né? Exato. Só voltando à questão da máquina, é porque às vezes fala o modelo dela, da máquina, e elas têm um nome específico, porque às vezes o pessoal pode querer pesquisar também sobre o maquinário de vocês. Ah, mas com certeza. Então, a gente, para saber mais sobre a gente, é tornos.com, www.tornos.com. A gente tem bastante catálogos, inclusive, que você pode baixar. É bacana, porque daí a gente consegue oferecer isso para o cliente, todas as características, especificações técnicas dentro da máquina. Hoje na feira a gente está expondo um cabeçote móvel monofuso GT26, né? Então são 6 eixos, 2 cilineares. A gente tem passagem de 13, 26, 32. E com eixo B ou sem eixo B, eu digo eixo B porque quem está dentro da tecnologia, do segmento odontológico sabe que às vezes eles fazem um angulado por causa do implante. O B é um excelente auxiliador para que faça essa usinagem de uma forma muito bacana. A gente também está expondo, então, pela primeira vez no Brasil, uma multifuso, que é uma 6 fusos por 16 de passagem, né? E a gente está aqui aqui na FEMEC 2024 com essa máquina. E a gente também tem uma DT13 HP, que é o que a gente chamamos de entrada, mas mesmo a Tornos, talvez por essa qualidade suíça, mesmo a nossa entrada já é uma premium, então é uma 5 eixos com 2 cilineares, também com preparação e oportunidade de fazer eixos B. Então essa DT, essa linha vai desde o 13 até o 38 milímetros. E a gente está com parceria com a SolidCam, né, o fabricante do software CAD Cam com Cross Processor. A gente está com uma GT13, que daí é uma muito similar que a gente tem no nosso stand, mas aí com uma passagem diferenciada da 13, que inclusive já tem dono, e depois da feira a gente tem que enviar, porque senão a gente tem questões ali. Mas a gente convida a todos, que ainda temos mais de um dia aqui de feira, mas convidamos a todos que não tiveram a oportunidade de participar ainda do nosso stand, que venham, vão ser muito bem recebidos, com café, com algum drink, inclusive vocês. Depois que vocês terminarem o expediente aqui, estão convidados. Vamos lá. Porque vocês não precisam pedir permissão, é só chegar. Então, na G030, fica aqui o nosso convite a vocês e a todos que estão nos escutando, para que se não pudessem ver nessa edição, mas que possam vir na próxima feira, que certamente estaremos na Expomaf e na próxima já edição da FEMEC 2026. Isso. Putz, que aula. Nayane, assim, a gente poderia ficar aqui mais uma vida, mais 6 meses conversando aqui, né? E ainda teríamos mais perguntas. Mais perguntas, assim, queria te agradecer. E, cara, você é uma mulher sensacional, sério mesmo, assim, a empresa, eu fiquei muito impactado com tudo, sabe? Eu acho que pra mim foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Uau. Porque a gente traz... Porque, assim, a gente acredita muito no conhecimento técnico, mas a gente acredita também na questão relacional.
e acredita que a gente também tem que fazer a nossa parte para que a gente consiga desenvolver na nossa carreira profissional e na vida pessoal também, sabe? Então tem muitas crenças que nós temos aqui, que nós trazemos para as nossas empresas e para a nossa vida, que você veio de graça. Assim, de graça eu digo, sentou aqui e bateu, e você falou muita coisa que é o que a gente várias vezes faz nas nossas lives, nos nossos podcasts, a gente traz para o pessoal que é de fato essa cultura e de fato não ter esse... dar um quilômetro a mais, correr atrás daquilo, aproveitar as oportunidades que você tem, porque a oportunidade pode até aparecer, mas se você não estiver preparado e você não aproveitar, não vai adiantar nada, e ela muitas vezes vai aparecer. E você falou um negócio que é interessante, assim, que eu parei para reparar e é muito verdade. A gente sempre está sendo visto. A gente sempre está sendo visto. De alguma forma, ainda mais que se trata num ambiente organizacional, né, numa empresa, a gente pode achar que não, mas as pessoas mas você está sempre entregando o trabalho para alguém, ou você está sempre do lado de alguém, ou conversando num telefone, ou fazendo alguma coisa, e as pessoas estão te observando. E não só internamente, né? Externamente também. Os possíveis clientes estão nos observando. Exato. Os próprios clientes estão nos observando. Obrigado, assim, pela entrega. Foi, assim, sensacional. Gostei demais. E não sei se a gente, por acaso, foi em Chicago, né? Exato. Existe uma Por chance acaso de ir. não, já está convidadíssimo. Inclusive, me avise o dia ali que eu tenho muito prazer em recebê-lo. Inclusive, pedir para o time, vai ser muito bem acolhido. Venha mesmo. Acho que a gente vai poder ter a oportunidade de dizer, vamos receber aqui em casa, na casa americana, um brasileiro. Então vai ser muito bem visto. Eu só não posso te prometer que teremos café brasileiro, mas a gente dá um jeito no Latam. E a gente é mineiro, né? Pão de queijo. Não, mas eu fico aqui, o meu agradecimento, e fico muito honrada e muito lisonjeada, realmente tocada, inclusive até, de escutar esse feedback, Mário. Eu acho que, e Igor também, de poder, e Eric que está aqui, né, no backstage, mas está aqui conosco, de poder receber esse feedback. Eu acho que é muito importante. Eu acabei de ter uma reunião hoje de manhã, e um dos feedbacks, que é o que eu falo, eu bato muito na tecla, mas é verdade, porque eu acredito muito nisso, né? De que a gente tem que honrar o propósito para poder viver a gente tem que honrar o processo para poder viver o propósito, né? Então, eu acredito fielmente nisso. Acho que é isso mesmo que você falou. A gente sempre está sendo visto, mas às vezes não só pela nossa equipe organizacional, né? Mas, como você falou, muito bem colocado, são clientes que a gente está servindo. E são pessoas, não deixam de ser pessoas. Se a gente pode fazer essa conexão, na verdade, a gente está aqui, todos estamos aqui para uma evolução. Eu acredito nisso, né? Se eu consigo fazer alguma coisa de bem para alguém, eu acho que isso que faz parte do nosso princípio de vida, né? Exato. Então, assim, às vezes é uma conexão. Às vezes você conectar alguém que pode te dar um feedback, alguma resposta, alguma orientação, alguma coisa que você precisa, e vice-versa. Então a gente está aqui para mais se ajudar, né? E a gente às vezes não take for granted, né? Porque a gente às vezes deixa o negócio passar, mas eu acho que é isso, é um complemento. Tem muitas coisas aí que a gente pode continuar, a gente nunca para de aprender, nessa que é verdade. Exato. Eu falei que um dia se bater passar dessa para uma melhor, tem que ser à noite, né? E daí a gente aprende durante o dia. Ser à noite depois de um podcast, né? Porque é nosso lado que a gente aprende legal. Obrigado, Nayane. Fica aqui o meu agradecimento a vocês. E parabéns pelo projeto, por embraçar. Eu estava observando aqui, Boteco 4.0, você sabe que está vindo o 5.0, né? Já, então talvez a gente faz alguma coisa junto já, com a Tornos traz aqui o 5.0, que é para tudo que acontecer lá fora também possa acontecer no Brasil de forma similar, né? Porque a gente não precisa deixar as indústrias brasileiras para trás, né? Ou no delay, no more delay. Com certeza. Esse avanço international que você está falando, e Marco, você está abraçando aí nesse mundo tecnológico digital também. Então, obrigada, tá, por me receber aqui, Eric, também. Obrigada, viu? Prazer foi nosso. Você finaliza? Finalizo. Pessoal, então, próxima terça-feira, como sempre, nosso encontro semanal também às 19h, com alguém da equipe falando algum tema sobre gestão de manutenção, e na próxima quinta, mais uma vez, às 19h, a gente tem um encontro aqui, muito provavelmente ainda na FEIMEC, com algum convidado. Valeu, abraço.